Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre notação científica, que nada mais é que uma aplicação das potências. Nessa primeira tela, escrevi ali, a notação científica é uma aplicação das potências, tá? A utilidade da notação científica é abreviar números muito grandes ou muito pequenos. Para isso, nós vamos usar potências de base 10. Então você perceba aqui que 10 à quinta é o número 1 com 5 zeros. 10 à quarta, número 1 com 4 zeros e assim por diante. 10 elevado a zero é o número 1 sem nenhum zero. Ou seja, todo número elevado a zero é 1. E aqui, potências de base 10 com expoente negativo. 10 elevado a menos 1, 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. E assim por diante, né? Agora, uma tela com notação científica mesmo. Vamos lá. A escrita padrão para uma notação científica é aquela que você vai usar antes da vírgula apenas um algarismo de 1 a 9. Tá certo? Então, se eu quero transformar o número 320 em notação científica, não vou usar o 32, eu vou usar 3,2, porque eu só posso usar um algarismo antes da vírgula. O restante eu coloco depois da vírgula. Claro, o zero não precisa. 3,2 vezes 10, né? E aí eu conto quantas casas eu usei aqui, 2. Então, ao quadrado, tá? Ou mais 2, não é necessário mais. Ok? Então vai um número aqui, um algarismo aqui, e o restante dos algarismos vai depois da vírgula. Vamos transformar aqui um exemplo, 6.750.000. Eu vou colocar a vírgula aqui, porque eu só posso usar um algarismo, então vou colocar o 6. E o 75 eu vou colocar depois da vírgula. Estou escrevendo em forma de notação científica. Agora eu vou contar quantas casas estão depois da vírgula que eu inseri. São 3, 6. Então vou colocar o 6 aqui. Né? E quando for número muito pequeno, daí eu vou deslocar a vírgula até que eu consiga usar um número antes da vírgula, que é o 2. Né? Então 2,9. E agora eu vou contar quantas casas eu usei até a vírgula chegar ali. Quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Tem que contar o 2 também. Como é um número muito pequeno, eu vou usar o negativo. Nesse próximo slide, vamos fazer alguns exemplos de notação científica, né, que tenham números muito grandes. Então, coloquei aqui para vocês, a notação científica tem a finalidade de abreviar, né, simplificar um número muito grande ou muito pequeno. Então, vamos começar com números muito grandes. 1 milhão de litros d'água. Então, 1 milhão de litros d'água se escreve dessa forma, né, por extenso, 3, 6 zeros. Aí, em notação científica, vai ficar 1 vezes 10, e eu vou contar 3, 6. 1 vezes 10 na sexta. Como o número 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então não precisa colocar o número 1 nesse caso. Apenas 10 na sexta é o resultado dessa notação científica. Se você escrever dessa forma, também dá correto. Né? 1 vezes 10 na sexta. E 23 quintilhões de moléculas. Uma grama de água tem 23 quintilhões de moléculas. O que é esse número? 23 quintilhões. É assim, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão e 1 quintilhão. Aqui é a casa do quintilhão, então 23 quintilhões. Como eu não posso usar o 23, eu vou usar 2,3 vezes 10, e aí eu vou contar os zeros. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e mais o 3, porque eu vou colocar a vírgula ali. Então, é 19. 18 zeros mais o 3. 2,3 vezes 10 a 19 é a maneira correta de escrever esse número em notação científica. E os 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra até o Sol. Aí eu vou fazer, então, o 1,5, uma vez que eu não posso usar o 15, né? 1,5 vezes 10, que é a potência de base 10, vou contar 3,
6 zeros, 7 zeros e mais o 5, tá? Então, 8. 1,5 vezes 10 na oitava. Agora vamos ver esse último exemplo. 8.600.000 veículos é a quantidade de veículos, né, cadastrados na cidade de São Paulo. Então, como que eu escrevo esse número na notação científica? Eu tenho que usar o 8,6, porque eu não posso usar 86, então a vírgula vai aqui, né? Aí eu vou colocar o vezes 10, e aí eu vou contar 3, 6. Tem que contar também o 6. Então são 6, 8,6 vezes 10 na sexta. Nessa próxima tela, nós vamos trabalhar com os números muito pequenos, tá? Então os números pequenos vai ser parecido com a notação científica anterior, porém agora eu vou usar expoentes negativos. Então perceba que a milionésima parte do grama é 1 dividido por 1 milhão. Milionésimo. Esse 1 dividido por 1 milhão dá 0,000001. Para que esse número 1 fique inteiro, a vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5 e o próprio 1, 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Você pode, assim como antes, agora representar apenas com 10 a menos 6. Não precisa colocar o 1. Tá ok? Aqui no topo da tela eu coloquei para vocês como que pode aparecer a notação científica na sua calculadora. Por exemplo, na calculadora do seu celular. Não vai aparecer vezes 10, né? Vai aparecer esse E aqui, mas significa a mesma coisa. 7,1 elevado a 16 é a mesma coisa que 7,1 vezes 10 na sexta. E 2,2 E, né? E a menos 9 é a mesma coisa que 2,2 vezes 10 a menos 9. Vamos transformar então agora o diâmetro de um átomo de hidrogênio, tá? Então é só quantas casas a vírgula vai deslocar até depois do 1, porque eu não posso usar 106 e nem 10,6 como notação científica. Então vou fazer 1,06 vezes 10 e vou contar as casas de deslocamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas, então menos 8. Só não esquece do negativo, número muito pequeno sempre é expoente negativo. E aqui nós temos a massa do elétron. Eu coloquei para vocês aqui de uma maneira colorida para facilitar a contagem. Então 9,109 vezes 10 vezes 10. E aí eu vou contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. A elevado a menos 28 é a maneira correta de escrever essa notação científica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então agora é hora da choradeira, né? Curta o vídeo, compartilha e inscreva-se no canal. Até a próxima aula, pessoal!